Bah, e hoje a gente veio falar de um assunto um pouquinho delicado, né? É verdade. Tem muitas coisinhas que incomodam as mulheres no dia a dia, às vezes um corrimento, uma candidíase, a dor na relação também, continência urinária, tem inúmeras Diversos coisas fatores, né? que envolvem a saúde íntima da mulher, né? E por isso eu quero saber com quem você vai conversar. Eu fui conversar com a doutora Silvia Conde, ela falou sobre os problemas mais recorrentes que acontecem com as mulheres e ela falou também dicas, né? Claro que a gente não podia deixar de trazer aquela dica para você. Não perde a oportunidade, né? Claro, para deixar as mulheres aí super informadas e com bem-estar lá em cima, né? E a nossa convidada de hoje vai falar sobre saúde íntima da mulher. O Elas por Elas está recebendo a doutora Silvia Conde. Seja muito bem-vinda ao nosso Tudo bem, programa. Bárbara? Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E a primeira coisa que eu queria saber é que órgãos envolvem essa saúde íntima quando a gente fala nesse assunto, né? Então, os órgãos femininos, né, a gente pode separar assim pela nossa vulva, que é aquela região mais externa, onde a gente vê que está ali os pelos, né, então ficam ali bem visíveis os grandes lábios, o nosso clitóris também, pequenos lábios. Entrando um pouquinho mais para a região interna, a gente teria a vagina, que é esse canal, né, o canal vaginal. E mais internamente ainda a gente tem o útero, né, que se continua, né, o colo do útero, que a gente consegue visualizar ele, né, pela vagina, o colo do útero e os nossos ovários. E completando também, saindo um pouquinho da região pélvica, mas não deixando de fazer parte, né, da nossa saúde, dos órgãos femininos, as nossas mamas também. Ah, perfeito. E as principais queixas, né? Quais são os maiores problemas que eu diria assim, um ranking que as mulheres trazem aqui no consultório? Olha, com certeza, disparado nos primeiros lugares os corrimentos vaginais, né? A candidíase vaginal, com certeza, nesse verão, a campeã, a vaginose também, que já é aquela secreção com um pouquinho mais de odor, e acho que fora isso também os sangramentos, né? As disfunções do sangramento. Diria uma menstruação aí um pouco fora da curva, num momento... aquele sangramento aumentado, né, por um mioma, um pólipo, né, as mulheres vêm com essas queixas que já são problemas do próprio útero, ou as disfunções hormonais que também vão gerar esse sangramento um pouquinho desregulado, né, disfuncional, como a gente chama. E a partir disso, né, existem cuidados básicos, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas a gente teria dicas e cuidados gerais assim que a mulher pode ter com essa saúde íntima para evitar aí grandes problemas, a candidíase, por exemplo, como você pontuou. Com certeza. Maceió é sempre verão, né? Verdade. E aí essa queixa super comum é bem importante, né? A gente, como cuidado, né? Pensando na nossa saúde íntima, evitar usar roupas roupas apertadas. Por exemplo, academia, né? Que a gente gosta de ir para academia, vai no mercado, busca o menino no colégio, passa o dia com aquela roupa, né? Aquelas calcinhas de tecidos mais sintéticos, né? Tudo que vai abafar essa roupa região. Apertada, jeans, por exemplo, de roupa de academia, apertada, fio dental. E pior ainda. Pior ainda. Então, todas essas questões das roupas que a gente usa, do tempo que a gente passa, né? Vai para uma praia. Então, quanto mais folgadinho, melhor. Quanto mais folgadinho, melhor. Se puder usar aquela saia, aquela calcinha de algodão também. A senhora recomendaria, vamos dizer, sabonete específico para a área ou sabonete normal do corpo já contempla? A gente pode fazer uso de sabonete íntimo, só tem que tomar cuidado com qual sabonete, né, a gente vai escolher. O ideal é o sabonete líquido mesmo, e que ele tenha ou um pH ácido, que é o pH, a gente não quer modificar, né, a natureza, o pH da nossa vagina. Então, ou um pH ácido ou pH neutro para não fazer essa modificação. Perfeito.
E para quem passa também o dia fora, o uso do papel higiênico, as duchas, como é que a senhora avalia esse tipo de prática? Quando a gente está na rua, para sentar no vaso, se você deve higienizar o vaso ou se você deve ficar cocorada, qual é a recomendação? Não é, eu sei que a gente tem muito esse costume, né? Nossas mães sempre orientaram, mas não é o ideal a gente não sentar no vaso, né? Fazer essa pressão na região pélvica não é ideal. Então, se puder... Pode causar o quê, doutora? Se puder, pode causar perda urinária frequente, infecção, alguma dor, alguma disfunção naquela região. Então, o ideal é que a gente tente higienizar com o que conseguir o vaso, tentar sentar o máximo, até por menor risco de acidente e desses outros problemas do assoalho pélvico. Então, a gente realmente fazer o xixi sentadinha, direitinha, limpar com o papel, trazendo para frente, né? Não pegando ele pegando ele de frente para trás. Desculpa, eu falei até errado, né? Pegando de frente para trás, né? Para não fazer o contato da região anal com a região da vagina, né? Evitar a infecção. Perfeito. E eu acho super válido a gente falar também na questão dos exames, né? Os exames preventivos precisam aí estar em dia para essa saúde íntima fluir. Com certeza. Perfeitamente. Que exames seriam esses, assim, que a gente pode falar, os principais? Acho que talvez a parte mais importante, né, da saúde íntima, que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né? Mas a gente até acabou de passar pelo Março Lilás, né? Que é um mês que chama atenção para a prevenção do câncer de colo de útero. Então, o exame preventivo assim, com certeza, se fosse elencar, é o exame que toda mulher deve fazer. Então, coletar pelo menos uma vez ao ano com a sua médica, né? E ele vai ali fazer uma análise daquelas células e a gente vai fazer essa prevenção, né? Ver se tem alguma célula cancerígena, né? E fazer essa... E muitas mulheres têm medo, né? Até de fazer, por causa do resultado, com aquela possibilidade de dar positivo. Sempre é melhor prevenir. Quando certeza. A gente vê um resultado de uma lesão pré-cancerígena, a gente consegue tratar de forma muito tranquila, sem causar lesões maiores para essa mulher. Perfeito. Quer deixar alguma mensagem para as mulheres para cuidarem da sua saúde íntima de uma forma melhor? Com certeza. Meninas, essas dicas, né, que a gente deu do sabonete, das roupas e o exame prevenção, Papa Nicolau, citologia, né, tem vários nomes, todos para a mesma coisa, mas que é extremamente importante que a gente busque ele na nossa rotina. A voz do povo é a voz de Deus, né? Já dizia aquele velho ditado. Eu fui conversar com a mulherada para saber quais são os cuidados que elas estão tendo, né, com a saúde íntima delas e também se elas costumam ir a ginecologista frequentemente, fazer seus exames de rotina para ver se está tudo ok. E hoje eu vim aqui saber da mulherada quais os cuidados com a saúde íntima que elas têm e também se elas costumam ir ao ginecologista frequentemente, fazer aqueles exames de rotina. Quais os cuidados que você costuma ter com a sua saúde íntima? Eu faço uso frequente de sabonete íntimo, né? Sempre que vou ao banheiro, eu me lavo com chuveirinho, né? Mantenho a florzinha, né? Sempre com a depilação adequada. E assim, eu acho que a nossa saúde íntima, é uma das coisas que a gente precisa sempre ter um olhar voltado muito especial e cuidadoso. Procuro fazer a higienização, né, com sabonete íntimo. Também quando eu tô na rua, que eu não consigo fazer a higiene com a água, eu sempre carrego um lencinho na bolsa. Hoje em dia existe um tipo de lencinho que é próprio para isso, né? Também tenho cuidado quando eu vou em um banheiro, em algum lugar, no shopping, tudo, para não ter contato com assento, sempre procurando utilizar o banheiro da forma mais limpa possível. Primeiro, a gente tem que ter a nossa higienização, né? Tipo assim, o banheiro sempre se lavar, entendeu? Ir ao médico. Eu vou uma vez no ano, isso eu não vou mentir. O ginecologista, a fazer minha mamografia, entendeu? Esses cuidados que eu tenho comigo. Eu prefiro sempre utilizar sabonete íntimo e calcinhas também de tecido de algodão. Higiene.
Em qualquer tempo, qualquer idade, qualquer lugar, a higiene ela é fundamental, né? E os cuidados você usar sempre uma calcinha de algodão, nada que retenha suor, né? Que o pessoal gosta muito de usar aquelas calças apertadas. E deixar sempre livre, principalmente à noite. De preferência, dorme sem calcinha, que fica bem melhor. E você costuma ir a ginecologista regularmente, fazer seus exames? Sempre com frequência. Eu sempre vou ao ginecologista, ou a cada 6 meses, ou de ano em ano, né? E faço toda a bateria de exame. Inclusive, a minha ginecologista ela é muito boa. E eu gosto porque a gente vai, ela olha você todo, não só, né, da parte íntima, mas de um tudo. E eu acho que isso é muito importante para as mulheres, né? Porque a gente pode evitar doenças futuras, né? Alguma coisa mais grave no futuro. Eu acho que toda mulher tem que realmente fazer esse autocontrole, ter esse autocuidado e procurar sempre médicos especialistas. Sim, frequentemente. Confesso que antes não era assim, eu demorava ainda, mas depois que eu coloquei o DIU, eu tenho um DIU, então eu tenho que ir de 6 em 6 meses, fazer alguns tipos de exames mais específicos e também faço os exames de rotina. Eu acho que com o passar do tempo eu fui ficando mais atenta em relação a isso. Como o meu contraceptivo é um DIU, frequentemente eu vou à ginecologista. Pelo menos de 6 em 6 meses eu tenho que ter esse retorno. Mas faz um check-up geral ou é só para verificar o DIU? De 6 em 6 meses, regularmente é pelo DIU, mas anualmente a gente faz um check-upzinho geral para ver como é que tá tudo ok. Sim, e cada vez que eu vou, ela é elogiada, viu? É elogiada porque eu cuido bem. Mesmo sem uso, mas eu costumo cuidar muito bem dela. Eu também conversei com a fisioterapeuta pélvica. Tem muita gente que não conhece essa atividade, essa profissão, né? E para que ela serve. Então, quem tem curiosidade, talvez precise e nem saiba que precise, viu, Lê? Então, essa questão da incontinência urinária, da dor na relação, vários hábitos que a gente tem que são errôneos aí no nosso dia a dia e que a doutora Emanuele Albuquerque trouxe também, esclareceu aí todas as nossas dúvidas. Olá, muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Licença. Vamos lá conversar sobre a fisioterapia pélvica, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre o que é, quais são as funções, qual o impacto na vida das mulheres. Eu queria, a primeira coisa, saber o que é, né, a fisioterapia pélvica e por que as mulheres procuram esse serviço, né, tão importante. A fisioterapia pélvica ela é considerada uma das especialidades mais novas dentro do mercado, tanto no público feminino quanto no público masculino. Eu atendo somente a mulheres. E o que é essa especialidade? É o cuidado com a saúde da mulher como um todo, principalmente no que diz respeito à prevenção, à promoção e à reabilitação de disfunções no nosso assoalho pélvico, constituindo aí as nossas funções fisiológicas básicas, que é a função urinária, a evacuatória e a sexual. Certo, então quais são os casos mais comuns, assim, vamos dizer, o ranking dos 3 mais procurados aqui, as maiores queixas das mulheres? As queixas mais prevalentes aqui no consultório são as disfunções urinárias, tanto nos casos de retenção como nos casos de incontinência, as disfunções sexuais, principalmente as dolorosas, e as questões relacionadas às disfunções evacuatórias, principalmente a constipação intestinal, a famigerada prisão de ventre. Entendo. E o impacto, né? Esses problemas que aparecem, que impacto ele gera, né, nessa mulher? Ela vem falando o quê? Que escapa xixi, eu imagino que tem inúmeras situações constrangedoras, não é? Com certeza. Porque o escape de xixi, por exemplo, é um problema que você passa e constrange até socialmente. Com certeza. Né? Existe, primeiramente, muito tabu e muito preconceito no que diz respeito a todas essas funções que são básicas, todos nós temos, mas é uma questão que é silenciada. Ninguém quer falar sobre, e se tem desconforto, até buscar ajuda, tem aí um espaço
muito grande de tempo, um intervalo muito grande, que inclusive influencia no prognóstico, né? No que diz respeito ao tratamento. Então, o que é que acontece? As mulheres, elas principalmente têm um impacto muito grande na sua qualidade de vida, porque a prevalência das disfunções urinárias, sexuais e evacuatórias é muito maior nas mulheres do que nos homens, por várias questões. Pela própria anatomia, pela ação hormonal, pela questão da gestação e pela correria do nosso dia a dia também. Alguns hábitos acabam interferindo negativamente e proporcionando o desenvolvimento ou o agravamento dessas disfunções. Pode dar um exemplo de algum hábito, assim, para a gente já deixar a dica para quem está em casa nos ouvindo? Com certeza. Principalmente no que diz respeito às disfunções urinárias. A gente, desde muito cedo, principalmente nós mulheres, aprendemos o quê? Olha, o banheiro da rua é sujo, você precisa fazer xixi antes de sair. Não me venha com essa ideia de que quer fazer xixi no centro, no shopping, seja lá onde for. Então, esse hábito de fazer o xixi preventivo, a médio e longo prazo, se realizado de maneira rotineira, pode gerar danos ao nosso Então, ciclo aquela prendida que a gente, ai, tô apertada, isso é péssimo. Tanto o xixi preventivo, quanto prender até não aguentar mais, para evitar usar o banheiro da rua. E aí a gente vai fazendo algumas adaptações, principalmente no que diz respeito à educação em saúde, a esses hábitos e algumas artimanhas. Por exemplo, tá realizando a higienização do vaso para conseguir sentar, tá colocando papel. Outro hábito que nós temos é o quê? A fazer xixi quase em pé. Sim. Para não sentar. Sim. E com esse hábito, o que é que acontece? A gente não consegue relaxar essa musculatura por completo e não elimina a urina completamente. Perfeito. E isso também gera danos, fica o resíduo. E esse resíduo pode provocar uma alteração nesse ciclo miccional, bem como provocar esse represamento e gerar, por exemplo, infecção urinária. Entendo. Então vamos supor, né, que eu esteja aqui chegando com essa queixa de escape da urina, não estou conseguindo segurar, está escapando, está, né, deixando molhado, o cheiro e tudo. Aí, como é que funciona o seu atendimento? Aí a gente tem uma conversa prévia e eu vi que você tem ali um monte de objetos que você usa durante o tratamento. E quanto tempo dura também, em média, esse tratamento até ter um resultado? O que é que acontece? Primeiro, geralmente as mulheres chegam com queixa de perda de urina e vale ressaltar que qualquer perda involuntária é considerada disfunção, independente de ser uma gotinha ou um jato completo. E geralmente essa perda acontece de maneira mais discreta e vai se acentuando. E a maioria só busca ajuda quando já está nesse estágio mais avançado. Vai segurando, muitas utilizam protetor diário, absorvente, chegam a utilizar fralda, somente roupas escuras. Então vai se utilizando algumas artimanhas para disfarçar, mas o incômodo a ela permanece e isso se intensifica até o ponto dela não suportar mais e finalmente buscar ajuda. Então, quando chega uma paciente com essa queixa aqui, a gente primeiro precisa identificar o que está causando essa perda. Porque quando a gente fala em perda de urina, a gente pensa, não, é porque a musculatura íntima está fraca, está frouxa demais. E não é bem assim que funciona. Nós temos o músculo da bexiga, que é o detrusor, que pode estar com algum tipo de disfunção e favorecer essa perda. E nós temos também a musculatura perineal, que vai estar ali firme e forte na contenção, fazendo como se fosse uma torneirinha para o trancamento quando é necessário. E nós temos também os problemas relacionados à uretra, que é o canal por onde a urina é eliminada. Então a gente precisa identificar a causa para a partir daí traçar o nosso plano de tratamento. Comumente as pessoas classificam a perda de urina, a incontinência, como incontinência de esforço e de urgência, mas no que se trata da porção funcional, a gente tem que identificar qual ou quais estruturas estão com problema e qual é esse problema para então a gente conseguir tratar. Entendi. Aí, assim, o tratamento, ele varia muito no que diz respeito ao que eu vou utilizar de dispositivo, dos meus instrumentos, bem como o tempo. Tem pacientes que eu tenho um tempo de resposta muito rápido e outras que têm um tempo mais lento, então porque vários fatores vão estar influenciando a condição da paciente
idade, a condição hormonal, a condição cognitiva e a própria adesão ao tratamento. Porque eu tenho alguns pacientes que não seguem muitas recomendações, aí acaba atrasando o processo da alta. Entendi. Então eu quero ver aí esses instrumentos que você utiliza, como é que funcionam. Vamos lá, vamos conhecer. E é importantíssimo a gente saber como é que funciona tudo, né? Às vezes a gente nem tem, nós mulheres não temos a consciência do nosso próprio corpo e a partir disso que surgem os problemas, a gente não sabe administrar isso muito bem. Então, aqui é o espaço que você recebe as mulheres. Isso, aqui é o nosso espaço de atendimento. E aqui, no que diz respeito ao tratamento, o primeiro grande passo que deveria ser em qualquer tipo de tratamento é a educação em saúde. É mostrar para essas mulheres quais são as suas estruturas. Porque quantos de nós passamos uma vida inteira sem sequer olhar ao menos uma vez no espelho e reconhecer em nós cada estrutura? O que é cada estrutura, qual a sua função? Porque a partir do momento que a gente conhece o nosso corpo, que a gente sabe o que é o normal para o nosso funcionamento, é muito mais fácil a gente reconhecer quando algo não vai bem e precisa ser tratado. Verdade. E aí eu queria que você mostrasse, né, pra gente um pouco dessa estrutura. Com certeza. Essa aqui é uma pelve feminina. E nós temos todas essas estruturas. Isso aqui é a musculatura mais superficial, que é a musculatura estriada esquelética, assim como a gente tem nos nossos braços, nas pernas, no tronco. Perfeito. Então, como ela é estriada esquelética, ela tem o quê? Controle voluntário. Mas quantos de nós não sabemos que existe músculo aqui e que precisa haver esse controle para que as nossas funções funcionem adequadamente. Mas, por exemplo, desses instrumentos aqui, eles podem ajudar a gente a ter esse controle? Com certeza. Com essa educação em saúde, eu ensino primeiro o que é cada coisa. Por exemplo, tem mulheres que acreditam que é um canal único. E nós temos o quê? Temos aqui o nosso clitóris, que é um órgão único e exclusivamente direcionado para a nossa satisfação sexual. Nós temos mais abaixo, aqui nesse orifício, a nossa uretra, que é justamente o canal por onde é eliminada a nossa urina. E aqui nós temos o canal vaginal, que é por onde acontece a penetração, o parto, quando por via vaginal, a saída da menstruação. E nós temos aqui o ânus. Esse é o que todo mundo conhece como períneo. Então, mostrando cada estrutura, como funciona, a gente parte aí para esse tratamento de fato. Perfeito. E aí, o que é que acontece? Existem essas estruturas superficiais e aqui dentro dessa cavidade pélvica nós temos organizadas principalmente a nossa bexiga, o nosso útero e o nosso reto. E o que é que acontece? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Nós temos musculaturas superficiais e nós temos musculaturas profundas, que vão estar favorecendo o quê? A esse funcionamento adequado, bem como a proteção desses órgãos. Por isso que eu digo que quando uma paciente chega, por exemplo, com uma queixa de constipação, eu sempre questiono, não tem nenhuma queixa urinária ou não tem nenhuma queixa sexual, porque são as mesmas estruturas. São interligadas. Exatamente. Então. Está tudo interligado. E geralmente, quando há disfunção em um, tem disfunção nas outras também. Então, é muito importante que a gente analise, veja qual estrutura ou quais estruturas estão com problema, qual o tipo de problema para aí traçar o plano de tratamento. Utilizando aquela paciente que chegou com perda de urina, a gente precisa identificar por que essa urina está sendo perdida, por que não está havendo controle. É problema aqui no músculo da bexiga? É problema aqui na uretra ou é problema nessa musculatura que deveria estar realizando essa contenção? Então, o tratamento vai depender disso. E aqui? Eu queria que você me mostrasse aqui. Vamos lá. Que é a parte que envolve o tratamento, né? Exatamente. Aqui tem alguns dos recursos que eu utilizo para estar realizando o tratamento. Existe uma gama de outros recursos, mas eu sempre enfatizo que a fisioterapia, o nosso principal instrumento são as nossas mãos. Então, dentro do consultório, dentro do meu plano de tratamento, o que eu mais utilizo é a terapia manual, através da liberação. Legal. Então, o meu principal instrumento de trabalho são as minhas mãos, mas utilizo
de alguns artifícios. Nós temos alguns dispositivos de vibração terapêutica, esses são alguns exemplos, pode pegar. E aí, eles são utilizados para várias finalidades. Aqui dentro do consultório, a gente pode utilizar para estar estimulando a região, principalmente naquelas pacientes que têm uma alteração da sensibilidade. E isso vai fazer com que haja esse aquecimento e a chegada de mais sangue, de mais nutrição, de mais vida. Pode ser utilizado também para o relaxamento, vai depender da frequência e da intensidade que eu vou estar aplicando. Cada caso é um caso, exatamente. Né? Aquela coisa não dá pra... Outros dispositivos que são bem utilizados, inclusive, são vendidos na internet. Algumas pacientes se autotrabalham achando isso. E o que é que acontece? Compram. Esses são alguns exemplos de modelos de dilatadores, que na verdade eles não vão dilatar. Eles vão favorecer ao quê? Ao alongamento, principalmente para aquelas mulheres que sofrem de uma condição que antigamente era chamada de vaginismo, que é a impossibilidade mesmo, a dificuldade de penetração. Então seria a queixa de dor na relação sexual, teria a ver com isso? Teria a ver com isso, é um dos tipos de disfunção. E aí elas compram... Isso, aí compram e fazem a utilização de maneira indevida. Por quê? Eu utilizo isso aqui para realizar alongamento, mas principalmente para fazer uma terapia comportamental. Porque a mulher que sofre desse tipo de desconforto, muitas vezes ela deixa de utilizar, por exemplo, um absorvente interno, ela deixa de realizar seus exames periódicos, porque só de encostar... Causa uma série de problemas que a gente nem imagina, né? Exatamente. Então, depois de todo o trabalho realizado de liberação, de alongamento, aí eu passo a utilizá-los não para dilatar, porque ele não dilata, mas para alongar e para ela perceber e se sentir segura de que a utilização não vai estar lhe promovendo desconforto algum. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem final. Qual é o recado que você deixa para as mulheres que nos assistem a respeito da saúde íntima delas e dessa série de problemas e questões que são necessários que elas cheguem até você? O que você poderia deixar de recado para elas? Com certeza. A fisioterapia pélvica ela é uma grande aliada na saúde da mulher, independente da fase da vida, seja jovem, seja mais velha. Em cada fase nós vamos ter necessidades específicas que precisam ser cuidadas. Por quê? O nosso corpo ele foi criado por Deus para funcionar na sua plenitude, perfeitamente. E desconfortos e disfunções não devem ser normalizados na nossa rotina, no nosso dia a dia, principalmente pelo impacto que causa na nossa qualidade de vida, na nossa vida pessoal, muitas vezes limitando a nossa vida social dentro do próprio relacionamento. Então, se você sente desconforto, busque ajuda, porque existe solução. E antes de tudo, busque fazer uma revisão, porque o melhor remédio é sempre trabalhar com a prevenção.